Não sei se são fãs de comédias francesas, mas há um filme muito famoso que conta muito bem, entre outras coisas, como é complexo construir uma relação de confiança no trabalho. O filme é Amigos Improváveis e é baseado no livro autobiográfico de Philippe Pozzo di Borgo, um empresário e aristocrata francês que ficou paralisado do pescoço para baixo após um acidente de parapente. Na luta cotidiana com o seu corpo, Philippe pôde contar com o seu cuidador Abdel, que no filme se chama Dries, um ex-presidiário que vai virar a sua vida do avesso e com quem, no final, vai forjar fortes laços de amizade e, acima de tudo, de confiança. Digo no final porque o início não é dos melhores. O mundo da alta burguesia de Philippe, dominado por regras e limites, parece incompatível com o estilo imprudente e exuberante de Dries, que se esforça por cumprir até as tarefas mais básicas, como segurar o telemóvel durante uma conversa ou aproximar a palhinha para beber. Mas com o passar das semanas, cada um dá um passo em direção ao outro. Philippe apercebe-se que fora do seu elegante palácio existe um mundo em que nem todos têm as mesmas oportunidades. E Dries consegue ver a pessoa por trás do homem aparentemente rabugento e desiludido com a vida. Olhando para além das suas diferenças, ultrapassando o que os separa, encontram um terreno comum onde sabem poder contar um com o outro. Esta história dá-nos muitas sugestões sobre as relações humanas, porque fala de medos a enfrentar, de desconfianças a combater e, por fim, da construção gradual da confiança. Pois, dirão vocês, nas comédias é tudo mais fácil. Todos os esforços são recompensados com um final feliz. Construir relações de verdadeira confiança, na vida como no trabalho, é certamente complexo, mas vale sempre a pena. Porque, no fim de contas, a confiança é uma oportunidade que damos, antes de tudo, a nós enquanto indivíduos. Este é o Conhecer-nos. Uma viagem em 4 episódios para olhar mais além e explorar os valores que nos guiam todos os dias nas nossas vidas profissionais. Conhecer-nos é uma série de podcasts da Cora Media, patrocinada pelo grupo Tésia. Quem é a pessoa em quem confiariam? Dediquem alguns segundos a pensar nisto. Provavelmente a maioria de vós nomearia um ente querido, um caro amigo, o companheiro ou companheira de vida. Talvez alguém responda, eu próprio! Mas dificilmente alguém nomeará um colega ou uma pessoa com a qual não tenha uma forte ligação pessoal. Estas respostas são, naturalmente, todas legítimas, mas há um aspecto interessante sobre o qual vos convido a refletir. Geralmente, temos tendência para considerar a confiança como algo que tem mais a ver com o instinto do que com o intelecto. Mas então, para criar um ambiente positivo e de confiança no trabalho, é necessário sermos todos grandes amigos? Claro que não. Podemos, porém, trabalhar sobre nós próprios e dar ao termo confiança um significado mais amplo. Nicola de Pisapia, professor associado do Departamento de Psicologia e Ciências Cognitivas da Universidade de Trento, sublinha o ponto de vista das neurociências, segundo as quais a confiança é uma competência relacional constituída por 2 componentes, uma cognitiva e outra emocional. A primeira, a componente cognitiva, diz respeito às nossas expectativas em relação às capacidades do outro. Acreditamos que ele é capaz de realizar uma tarefa. Esta componente está fortemente associada aos mecanismos da dopamina, um neurotransmissor que desempenha um papel importante na gestão do risco, mas que nada tem a ver com as emoções. A componente emocional, pelo contrário, é regulada pela oxitocina, uma substância produzida no hipotálamo que é libertada no nosso organismo quando precisamos de estabelecer uma relação emocional com uma outra pessoa. Basta pensar que nos Estados Unidos existem as chamadas festas de oxitocina, durante as quais a oxitocina é libertada no ar para que as pessoas se sintam emocionalmente mais próximas. Em suma, para que a festa seja um sucesso. É certo que, para estabelecer uma verdadeira relação de confiança,
a componente emocional não é suficiente. É também necessária a componente cognitiva, aquela que nos faz acreditar nas capacidades do outro. Acabámos de introduzir um tema muito importante: as expectativas. Confio numa pessoa se penso que ela será capaz de corresponder, emocional e cognitivamente, às minhas expectativas. Tentemos agora aplicar este raciocínio ao nosso contexto de trabalho. O que é que os meus colegas esperam de mim? De acordo com um artigo recentemente publicado na revista da Harvard Business School, a confiança no trabalho é uma espécie de triângulo que assenta em 3 pilares, 3 drivers. O primeiro destes pilares é a autenticidade. Confio em ti se te percepciono como uma pessoa sincera. Somos autênticos quando somos capazes de enfrentar abertamente as dificuldades, sem nos defendermos ou nos escondermos atrás de uma máscara. O segundo pilar é a lógica, a componente cognitiva de que falava Nicola de Pisapia. Confio em ti se o teu raciocínio me parecer válido, plausível, ou se reconheço em ti competências num dado assunto, se te considero uma autoridade. Mas cuidado, para não confundir autoridade com autoritarismo. Confiariam mais em alguém que partilhasse convosco o seu processo de decisão, explicando como chegou a determinada conclusão, ou a alguém que dissesse faz-se assim porque eu é que decidi? O terceiro e último pilar diz respeito a um termo que já encontramos e que iremos reencontrar repetidamente ao longo desta viagem: a empatia. Confio em ti se sinto abertura da tua parte, se ouves a minha opinião e tomas em consideração os meus argumentos. Isto, evidentemente, não significa estar de acordo, mas fazer um esforço para ver as coisas também do ponto de vista do outro. Autenticidade, lógica e empatia. 3 conceitos que podem realmente fazer a diferença e ajudar-nos a construir laços sólidos com os outros, tanto na nossa vida pessoal como profissional. A boa notícia é que podemos trabalhar a nossa individualidade para reforçar aqueles aspectos em que nos sentimos menos seguros, menos fortes. A má notícia é que, por vezes, somos muito bons em tropeçarmos nos nossos próprios pés. A culpa é, por assim dizer, das nossas emoções, que podem travar-nos e impedir-nos de construir uma verdadeira relação de confiança com as pessoas com quem trabalhamos. Imaginem que existe uma qualidade que todos reconhecem em vocês. Por exemplo, saber apresentar projetos aos clientes. Possuem muita experiência, ótimas capacidades de comunicação, reconhecem-vos autoridade nos assuntos e cativam imediatamente a atenção das pessoas. Em suma, é a vossa especialidade. No entanto, um novo membro com uma boa experiência profissional acaba de chegar à vossa equipa. É jovem, competente e entusiasta. Sem meias palavras, pergunta-vos se pode apresentar o próximo projeto ao cliente. Trabalhou nele juntamente com toda a equipa e conhece bem os aspectos técnicos. Não têm, portanto, motivos para não confiar nele. Eis, porém, que surgem dúvidas. Ainda agora chegou e já quer brilhar à custa dos outros. Mas por que quer assumir algo que sempre foi feito por nós? Se calhar acha que é melhor que os outros. E por aí adiante. Mas o que acontece na nossa mente quando esta espiral é despoletada? Nicola de Pisapia salienta que o conflito, que de certo modo é o oposto da confiança, é também formado por uma componente cognitiva e uma componente emocional. A componente cognitiva é aquela sobre a qual se cria um desacordo, uma expectativa que não é correspondida. A componente emocional, por outro lado, é aquela que nos provoca raiva, medo e nos faz entrar em conflito com o outro. Um conflito que pode ser feito apenas de expressões faciais ou que pode também tornar-se verbal. Se olharmos para os nossos mecanismos ancestrais, biológicos, a resposta emocional leva à ativação da amígdala, uma região potentíssima no nosso cérebro que intervém de 2 maneiras. Por um lado, induz a uma reação de stress no corpo, acelerando os batimentos cardíacos ou dificultando a respiração. Por outro, desliga o córtex pré-frontal, que é o gestor do nosso cérebro, o maestro das nossas atividades mentais. A propósito de conflitos, há algum tempo atrás circulou na internet uma fotografia de um pequeno caderno, daqueles que se usam para tomar notas. Na capa, escrita em inglês, lia-se qualquer coisa como isto:
discussões hipotéticas em que venci debaixo do chuveiro. Uma espécie de convite para tirar a limpo todas as conversas que, na vida real, não correm como esperávamos, mas que recordamos quando estamos mais descontraídos, por exemplo, durante um banho. Porque é precisamente aí que pensamos em todas aquelas respostas fundamentadas e vitoriosas que, no momento, não fomos capazes de dar. Na teoria, somos muito bons oradores, mas quando nos sentimos atacados ou ameaçados, o nosso instinto impele-nos a uma resposta emocional, que, especialmente num contexto de trabalho, pode ser contraproducente. Mas será possível treinar a nossa mente a reagir de maneira diferente? A estabelecer confrontos construtivos? Para Nicola de Pisapia, trata-se de uma questão de estilos de comunicação, que não são somente ditados por componentes inatos em nós, mas que são também suscetíveis de serem alterados, portanto, passíveis de serem desenvolvidos. Por exemplo, um estilo de comunicação impulsivo permite mais espaço à componente emocional, enquanto um estilo racional e controlado favorece mais a componente cognitiva. Num contexto de trabalho, o estilo racional é certamente mais útil e funcional, e pode ser encorajado, dando ao córtex pré-frontal um papel mais importante nos nossos processos de comunicação. Existem estratégias concretas para ajudar o córtex pré-frontal a gerir a reação da amígdala. Por exemplo, fazendo uma pausa e deixando a emoção negativa que estamos a sentir nesse momento seguir o seu curso antes de voltar a interagir com a outra pessoa. Em suma, o clássico contar até 10 antes de falar. São pequenos e simples estratagemas que, com o passar do tempo, podem mudar todo um estilo de comunicação. É claro, estes conceitos não são propriamente fáceis de pôr em prática, especialmente quando nos encontramos em situações em que não temos tempo para pensar e somos chamados a agir rapidamente. Felizmente, nem tudo recai sobre os nossos ombros, e construir relações baseadas na confiança serve também a este propósito. Ser capaz de confiar no talento, nas competências e na sensibilidade dos outros quando nos apercebemos de que a nossa própria experiência não é suficiente. Imaginemos que temos de resolver um problema técnico importante. A situação é bastante tensa. O cliente espera uma solução eficaz e económica. O nosso gestor espera uma resposta imediata. A nossa equipa espera que mantenhamos a calma. Todos esperam algo de nós. Nesse momento, saber que contamos com a confiança dos outros não nos ajuda muito. O que precisamos, em vez disso, é de confiar nas pessoas que nos rodeiam. Perante uma situação como a que vos descrevi, confrontar-nos com a equipa permitir-nos-ia chegar a uma solução partilhada, talvez recorrendo à intuição ou às competências de um colega que normalmente não teríamos consultado. Eis então que a inclusão desempenha um papel central na construção da confiança e nos remete para um dos temas que abordámos no início deste episódio, a necessidade de ultrapassar os obstáculos que nos impedem de estabelecermos verdadeiramente uma relação com o outro, de o reconhecer. Um diálogo que nasce certamente da empatia, mas que também precisa de mais, porque se nos limitássemos a refletir as emoções do outro como um espelho, as diferenças seriam anuladas e não haveria espaço para a inclusão. Eis porque, segundo Nicola de Pisapia, é importante partir de uma base empática, sobre a qual depois construir uma relação que também valoriza a diversidade de um ponto de vista mais cognitivo e menos emocional. Reconhecer as aptidões das outras pessoas para poder distribuí-las nas diferentes áreas do trabalho e deixá-las exprimir-se, fazê-las florescer na sua diversidade. Em síntese, dar uma oportunidade ao outro é um pouco como dar uma oportunidade a nós próprios. E há uma situação de Ernest Hemingway que considero particularmente adequada. A melhor maneira de sabermos se podemos confiar em alguém é confiando nela. Conhecer-nos é uma série de podcasts da Cora Media patrocinada pelo grupo Tésia. Escrito por Alessandra Menozzi.
produzido e narrado por Luís Aniceto. Gravação em estúdio por Cristiano Lomelle. A pós-produção e o design de som são da responsabilidade de Cristiano Lomelle. A produtora sénior é Mónia Donati. A redação é da responsabilidade de Graziano Nanni.